Quando a gente ouve que todo preparo é pouco, parece exagero. Mas tem algumas situações que realmente, mesmo que tu se prepare muito, ainda tem que se preparar mais. E embora eu ame a cidade que eu fiz meu work and travel, tem algumas coisas que eu gostaria de ter ficado sabendo antes. Roda a vinheta. Oi, gente! Pra quem vai fazer o Work and Travel nessa próxima temporada de 2022-2023, provavelmente já sabe pra onde vai. E pra quem não sabe e tá aplicando pra 2023, 2024 e quer saber mais ou menos como funcionam os destinos, talvez esse vídeo possa ajudar vocês. Eu fiz meu Work and Travel em Park City, no estado de Utah, e hoje eu vim falar sobre coisas que eu gostaria de ter ficado sabendo antes de ir. Antes que vocês pensem que eu não gosto da minha cidade ou que eu me arrependo de ter escolhido essa cidade, não. Eu sou muito apaixonada por essa cidade, é um lugar que eu realmente me sinto em casa e é muito triste, inclusive, saber que eu não vou voltar essa temporada. Mas todos os lugares têm lado bom e lado ruim, e algumas coisas eu realmente não sabia. E eu tenho certeza que o pessoal que foi pra outras cidades com o mesmo estilo de vida de Park City vai se identificar um pouco com algumas coisas que eu falar aqui. Vamos começar então falando do housing. Eu já sabia que o meu empregador não oferecia housing, já era algo que eu tava 100% consciente, mas eu não sabia tudo o que envolvia alugar algo por fora. Geralmente, quando o empregador oferece housing, tu já sabe mais ou menos quanto tu vai gastar com isso. Vai ter ali um valor de depósito de segurança, alguns empregadores vão pedir o aluguel adiantado, outros não, mas todas essas informações tu já tem antes, então tu já consegue se planejar financeiramente para isso. Quando tu vai alugar por fora, tu não tem ideia do que vai acontecer. Principalmente em cidades muito turísticas durante a temporada de inverno ou cidades que recebem muitos intercambistas. Digamos que o brasileiro não tem uma fama muito boa nesses lugares, na verdade os intercambistas no geral. E muitos proprietários ou até imobiliárias, eles tiram sim um pouco de vantagem disso. Então em alguns lugares, por mais que tu vai ficar 3, 4 meses, eles vão fazer um contrato de 6 meses e tu vai ter que assinar. Muitas vezes também eles podem pedir o primeiro aluguel adiantado ou os primeiros, ou X aluguéis adiantados, enfim, nunca se sabe. Tirando que os valores durante a temporada de inverno sempre são muito mais caros do que se tu fosse alugar o mesmo lugar em qualquer outra temporada. Só que assim, não tem muita opção, sabe? Não é aquela situação de, achei esse muito caro, esse não vale a pena, então vou procurar outro. Tu pode sim procurar outro, mas é uma procura que muitas vezes não acaba. Inclusive, eu tive amigos em Park City que eles não conseguiram housing. Alguns moraram em hostel a temporada inteira, ou fizeram valor fechado em Airbnb e coisas do tipo. E às vezes, uma casa tem um valor muito alto, e aí tu pensa em dividir em 20 pessoas, que já é uma quantidade absurda de gente vivendo junto, mas tudo bem, a gente tá aberto pra isso. Mas às vezes o proprietário não aceita, ele vai fazer um valor absurdo e só pode dividir no máximo entre 5 pessoas. Aí quem é que consegue pagar isso em dólar? Então, por mais que eu tivesse a consciência de que eu não ia ter housing do meu empregador e que eu ia ter que gastar um pouquinho mais alugando por fora, eu não tinha ideia da caixa de Pandora que eu tava abrindo. Eu tive muita sorte, eu até hoje não sei como isso aconteceu, mas foi uma situação muito específica de eu ter conseguido uma casa maravilhosa, dividindo com pouca gente, pagando não tão caro pra região e ainda morando com uma família americana. Mas isso não é o que costuma acontecer, e ainda assim eu tive que adiantar o primeiro aluguel. Então, se o empregador de vocês não oferecer housing ou vocês quiserem alugar casa por fora, tenham em mente de que vocês vão precisar sim se planejar muito mais financeiramente, porque nunca se sabe o que vai aparecer. Mas enfim, foi uma responsabilidade que eu aceitei assumir, eu só realmente não tinha muita ideia de tudo que estava envolvido. Outro ponto que eu gostaria de falar sobre é a região que tu mora. Park City é uma cidade de fácil locomoção, porque o transporte público é gratuito e ele funciona super bem. Só que, se tu mora em bairros mais afastados, complica um pouquinho. Sempre vai ter uma forma de tu se locomover. Às vezes é uma linha de ônibus que passa lá. A gente também tinha um aplicativo que era gratuito, que tu botava o teu endereço de origem e o teu de destino e ele te buscava, mas era um pouco complicado de depender desse aplicativo porque às vezes não tinha motorista suficiente. Mas enfim, sempre tem uma forma de tu se locomover. Mas se tu tá longe do centro ou de onde a maioria das linhas de ônibus passam, fica um pouco complicado de depender do transporte público. E como é uma cidade no meio das montanhas, nem sempre tu vai poder caminhar de um lugar até o outro, porque é muita rodovia, é muita estrada e é muito frio. E aí, até linkando com a situação do housing, como tu ainda não sabe que lugar da cidade tu vai morar, o que tu conseguir é o que tu vai, não tem muito como escolher a região que tu quer morar. É que geralmente a gente acha que por ser uma cidade pequena, com um transporte público que funciona, vai ser tudo muito fácil.
Mas depende de onde tu mora, depende do horário. Se quer sair de noite, ir em festa ou em algum barzinho, geralmente tem que torcer muito pra conseguir um carro em algum aplicativo, porque também não tem muita demanda, então nem sempre consegue. E os ônibus só operam até um determinado horário, então é complicado de voltar pra casa se tu não mora nesse centro. Porque, por exemplo, os ônibus funcionam até a 1 da manhã, só que 1 da manhã não vai sair o último ônibus da garagem. 1 da manhã vai chegar o último ônibus na garagem. Ou seja, ele vai passar onde tu tiver umas 11h30, por exemplo. Então, tem que estar ligado nisso tudo. E agora vamos para outro ponto que realmente foi um sério problema que eu tive. A altitude. Park City é uma cidade que tem uma elevação de 2.134 metros. E eu já sabia que seria uma cidade alta, por ter montanha e tudo mais. Mas eu nunca tinha ido para um lugar tão elevado. Então eu obviamente não estava preparada para isso. Eu saí do aeroporto de Salt Lake City, que é como se fosse uma depressão, no sentido de ser uma cidade muito baixa, no meio de cidades muito altas. Eu saí do aeroporto e eu subi direto para Park City depois de 20 horas de voo, sem dormir direito, sem comer direito, e não deu muito certo. O lado bom é que a cidade é preparada para isso, porque é super normal as pessoas não estarem acostumadas com a altitude. Então tem alguns chás e remédios que tu pode tomar para não sentir tanto. De qualquer forma, é definitivamente uma coisa que eu queria ter ficado sabendo antes. Eu passei muito mal nessa subida, a gente teve que parar o carro no meio de uma rodovia para eu descer e sentir o ar, porque baixou a minha pressão e o ar quente estava ligado no carro, então juntou várias coisas juntas, juntando com o psicológico também, que é muito importante. E eu acabei passando muito mal. Sendo que o trajeto de Salt Lake City até a casa que eu morava em Park City não era muito, mas enfim, era algo que eu não estava acostumada, então pegou. Outra coisa que acontece muito por conta da altitude é que se tu caminhar muito, tu fica sem ar. E não é caminhar 10 quilômetros, é caminhar 2 minutos. Dependendo do caminho, da velocidade, é muito comum tu ficar sem ar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de caminhar. Se eu tenho a opção de fazer algo a pé, eu faço. Só que em Park City parecia muito difícil, porque eu ficava muito cansada pra andar pouquíssimo. Tirando que a cidade tem muitas subidas. Então, se já é difícil andar sem subir, imagina pra subir. E a minha casa, especificamente, ficava numa subidinha. Então, só o caminho do ponto de ônibus até a casa já era complicado. Um trajeto que era 5 minutos, eu fazia em 10, porque eu tinha que ir parando dependendo do dia. Claro que isso tudo a gente vai acostumando com o tempo, mas a falta de ar, dependendo do quanto eu caminhava, foi algo que teve presente o intercâmbio inteiro. E é muito louco, porque no meio do meu programa eu viajei para outro lugar e eu me sentia estranha sem altitude. E eu não lembrava mais como era caminhar pouco sem ficar muito cansada. Mas o maior problema que eu tive foi, de fato, chegar na cidade a primeira vez. Eu não estava preparada para isso. E claro que parece que quanto mais a gente pensa em algo, mais a gente se preocupa, mais aquilo acontece. Então, o meu problema com a altitude levou mais de uma semana pra eu me sentir realmente bem, mas é porque eu pensava muito, eu tinha muito medo de passar mal por causa disso. Mas deu tudo certo. E agora vamos falar dos animais. Eu sabia que existiam alces na região, por exemplo, mas eu não sabia que eles eram tão comuns na rua da minha casa. Em bairros não tão centrais e mais altos, ou em regiões um pouco mais isoladas, é normal ver alce e outros tipos de animais na rua. Não são animais que costumam ser perigosos, mas nunca se sabe, porque me falaram que, por exemplo, se ele tiver com um filhote por perto, ele vai ter o instinto de atacar. Mas e se o filhote tá perto e eu não vi? Além disso, também me apresentaram um novo animal chamado leão da montanha, e aparentemente ele aparecia no meu bairro às vezes. Leão da montanha. E eu até fiquei sabendo de alguns treinamentos de como lidar com esses animais caso tu encontrasse eles, mas basicamente, reza. Eu via muita gente interessada, querendo ver um deles, e cara, ver de longe, ver de dentro de um carro é uma coisa. Agora, ver no bairro da tua casa enquanto tu tá caminhando é outra. E eu, particularmente, nem tava cogitando nada disso. Só que aí, numa bela noite, eu tava voltando do trabalho de ônibus e tava nevando muito, e me avisaram que não era bom eu descer no meu ponto de ônibus porque tinha um alce ali. E não foi uma nem duas vezes que uma das meninas que morava comigo falou que tava indo pro ponto de ônibus ou voltando do ponto de ônibus e deu de cara com um alce. Ainda bem que o leão da montanha ninguém viu. E assim, eu respeito os animais. Eles têm o lugar deles e eu tenho o meu. Só que a questão é que eu poderia estar no lugar deles sem saber. Porque foi difícil de achar uma casa. E aquela foi a casa que eu achei. Eu vou fazer o quê? Por sorte, eu nunca vi um alce de perto, com exceção da minha última semana, em que, pra fechar com chave de ouro, eu tava dentro do carro, descendo a rua da minha casa, e eu vi um
gigantesco, não parecia nem de verdade. E assim, gente, essas situações que eu contei pra vocês são só coisas que eu poderia ter me preparado melhor do que eu me preparei. Porque quando a gente vai pra um intercâmbio, a gente vai pra viver a realidade daquele lugar. E por mais que a gente esteja preparado pra tudo que a gente acha que vai acontecer, a gente nunca sabe o que vai de fato acontecer. E esses meses que a gente fica lá é vida real, então a gente cria uma rotina, a gente vive normalmente e tem problemas do dia a dia que a gente não teria aqui e vice-versa. E é muito fácil a gente olhar de fora coisas que não fazem parte da nossa realidade aqui no Brasil e falar, nossa, mas isso era um problema? Aqui não. Mas quando aquilo passa a fazer parte da tua realidade, é muito diferente. Então pesquisem bastante sobre a cidade que vocês vão ou a cidade que vocês têm interesse de ir. Tenham uma ideia sobre quais questões pode de fato afetar a realidade de vocês. Lembrando que esse vídeo não é pra falar mal de Park City, é pra falar de situações que eu não sabia que aconteceriam, mas eu amo essa cidade demais. Eu amo o estado de Utah, na verdade. Eu me sinto muito em casa em Salt Lake City também. O que é estranho, porque quando eu tava lá eu achava uma cidade meio estranha. Às vezes era sexta-feira, no meio da tarde, e não tinha movimento em lugar nenhum. Mas eu não sei, são lugares que passam a fazer parte da nossa rotina e a gente simplesmente se sente pertencente de alguma forma. E dá uma dorzinha não voltar pra lá. Porque quando eu penso em Park City, eu nem lembro de todas essas questões que eu falei pra vocês. Eu só lembro do quão incrivelmente feliz eu fui lá e de todos os momentos maravilhosos que eu vivi. Exaustivos também. Mas esse programa mudou tudo pra mim, então assim, abracem a experiência de vocês e estejam abertos a viver tudo que o Work and Travel for proporcionar pra vocês. Mesmo aquilo que não é tão bom, com certeza quando vocês lembrarem, vocês vão sentir falta também. Inclusive, chega janeiro e a gente já tá reclamando da neve porque cansa. Mas depois quando volta, tudo que a gente queria era poder ver as nossas montanhas branquinhas de novo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para as notificações. E se vocês têm algum amigo interessado em Work and Travel que vai fazer ou que tem interesse em fazer em algum momento, mandem esse vídeo para ele também. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. See you later!